Muita graça, muita paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus mais uma vez. Sou da Silva e peço que se inscrevam no canal, não é? Comentem, tá bom, irmãos? É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Coríntios, né? Aqui em Coríntios, capítulo 1, versículo 28. 28, tá bom? Capítulo 28 de 1 Coríntios. Esse aqui é para vocês, doutores da lei. Isso aqui é para vocês formados, não é? Em doutorado, formados em filosofias. É verdade? É isso aí. Muito bom. Vamos lá? 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se engrandeça perante ele. Vocês entenderam? Então, não é você ter um anel no dedo, não é foi formado em teologia, em doutorado, em filosofia, etc., que você está sendo, sabe, você está se engrandecendo por algo que esse seu conhecimento aí para nada vale. Esse seu conhecimento aí, meu querido, para nada vale. Entendeu? Nada, absolutamente nada. Exceto para a carne. Exceto para a mente humana. Aí esse conhecimento é válido, tá? Vejam só, é bom repetir, né? É bom repetir. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se engrandeça, não é? Perante ele, não é? Então, quando alguém se forma em doutorado, em teologia, etc., e chega e as pessoas começam a adorar aquele homem por falar bonito, não é? Começa a idolatrar aquele homem por ter uma dicção incrível, aí é que está. Ele está se engrandecendo, não por receber as revelações do Espírito Santo, mas se engrandece por ter um conhecimento externo, que é a teologia criada pelo homem, vinda do homem para o homem, da carne para a carne, entendeu? E você sabe o que foi que o apóstolo Paulo disse sobre esse assunto? Vocês sabem? Não sabem? É muito bom. Aqui em Filipenses, né, está dizendo, aqui em Filipenses, ele está dizendo categoricamente o seguinte, Filipenses 3,8, escuta o que foi que ele disse, o apóstolo Paulo, o homem que recebeu conhecimento, discernimento, revelações diretamente do próprio Deus, diretamente do Espírito Santo. Olha o que ele disse, Filipenses 3,8, na verdade tenho como perda todas as coisas, não é? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Quando ele falou assim, para que possa ganhar a Cristo, ele estava dizendo para que possa ganhar o conhecimento, não é? Este conhecimento, ele veio diretamente de cima. Para quê? Para ele sentir que o que ele sabia, o homem era um poliglota, um homem totalmente estudado, mas só servia para a lei de Moisés, só servia para a lei judaica, só servia para aquela lei lá, mas não servia, não é, para a lei do Espírito Santo. Portanto, meus queridos doutores da lei, não é, do século XXI, vocês não se engrandeçam, porque o que vocês sabem é simplesmente inúteis, totalmente inútil, só serve para a carne, mas para o evangelho da graça de Deus, para o evangelho do Espírito Santo, para o evangelho do Jesus ressuscitado, para nada vale, porque é tudo interesse, é tudo com segundo as intenções. Então, o que é que vocês sabem? Vocês sabem de quê? Teologicamente vocês sabem de tudo, tudo. Mas não serve.
Não serve porque não foi Jesus quem te escolheu para você pregar este evangelho corrupto, este evangelho do mal, este evangelho anátema, como está escrito lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo disse: se alguém vir trazer um outro evangelho a não ser esse que vós escutaram, né, é anátema. Então, este evangelho que vocês estão aí pregando aí, este evangelho do mal, anátema, não é de Jesus, não é de Jesus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, e sim com o próprio homem, com a mente humana de vocês, com a mente adâmica de vocês. Então, não, e é exatamente por isso que existe, não é, lá no sistema religioso, milhões de gente presas a vocês, presas ao medo, não é, presas a sabe, a um ser espiritual, porque ele não sai de lá com medo do ser espiritual chamado diabo, ele não sai de lá com medo de ir para o inferno, o qual inferno todos nós iremos, que é a sepultura, né? E outra coisa, terror. É um terror psicológico tão grande que vocês, líderes, que vocês, teólogos, né, vocês formados em filosofia e em doutorado, que vocês passam para esse povo aí. Isso aí não é de Deus. Isso aí não é do Espírito. Não é? Por que que não é do Espírito? Por que que não é do Espírito? Por que que o que vocês pregam não é do Espírito? Porque para que nenhuma carne se engrandeça perante ele. Vocês entenderam? Ele escolheu as coisas vis deste mundo. O apóstolo Paulo falando lá para Coríntios, né? O apóstolo Paulo falando lá para os coríntios, né? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, o mundo lá judaico, o mundo de lá da época de Paulo. As coisas, entendeu? Bem pequenininha, bem humilde. Ele disse, né? Ele disse: vocês são formados? O apóstolo Paulo perguntou: vocês são formados em alguma coisa? Não, não. Então, se vocês não são formados em alguma coisa, então vocês são realmente esses que Deus escolheu, né? Escolheu vocês. Porque no 26 está falando assim, ó, porque vede, irmãos, a vossa vocação ou a vossa chamada, no versículo 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele fala assim, ó, porque vede, irmãos, a vossa vocação ou a vossa chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, Jesus não chamou doutores, não. Jesus não chamou ninguém formado. Não, 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 não. Não, não. Porque os formados, teologicamente, eles confiarão, né, ou confiariam no próprio, né, no próprio entendimento natural. Mas Jesus não chamou esses. Ele chamou os mais vis, mais humildes, para que a mente recebessem a inteligência espiritual para poder ser corroborado e corroborar os que estavam em sua volta. Amém? É isso aí. Doutores, estão fora. Líderes religiosos formados em teologia, filosofia e doutorado não foram chamados, não. Não, com esse propósito de querer mostrar o que vocês sabem na carne, vocês não foram chamados, não. Sinto muito, viu? Que a graça e a paz esteja com todos. Se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, comente e compartilhe o vídeo. Muita graça e muita paz para todos.